Norman Keith Collins talvez seja um nome desconhecido para você, mas certamente você conhece seu trabalho e quem sabe até o tenha impregnado em sua pele. Popularmente conhecido como Sailor Jerry Collins, foi o principal nome e o responsável por espalhar o estilo de tatuagem old school. Para que se tenha uma visão completa, é importante mostrar o começo desse universo da tintura epidérmica. Estima-se que a tatuagem em si teve origem há pelo menos 3.500 anos atrás, com tribos e clãs que se utilizavam da técnica para a distinção dos indivíduos. Marcas e cicatrizes eram símbolo de bravura e orgulho desde os primórdios, o que resultou na vontade do homem de se marcar voluntariamente. Com o tempo e com a ajuda da tecnologia, o conceito foi tomando formas e padrões. Foram recebendo novos ideais, estilos e vertentes, até chegarmos nas tatuagens, a qual estamos todos acostumados. Quando se fala em old school, aqueles que entendem do assunto associam que o seu criador foi de fato Collins. Mas não, ela teve início em 1890 e começou a se popularizar apenas no ano de 1920, entre marinheiros e fuzileiros navais. Antes de navegar, os marinheiros costumavam frequentar bastante bar e tal, e eles faziam tatuagens representando tentações, que vamos supor, um diabinho, com carta de baralho, bola de sinuca, mulheres, pin-ups, né? Então isso significava alguma coisa relacionada à tentação. O estilo consiste em desenhos fortes e traços bem marcados, com uma cartela de cores primárias e não muito variáveis, já que existiam poucos recursos na época. Collins, ainda adolescente, saiu de casa para se aventurar, atrás de sua liberdade, viajando de carona pelo país e tatuando a mão livre, apenas com agulhas e tinta preta. Chegando em Chicago, uma das cidades pelas quais passou, conheceu Thomas Stats Gibb, que foi quem lhe ensinou a usar uma máquina para tatuar. Logo após, Jerry entrou para a Marinha e lá recebe a maior inspiração para seus desenhos, que são repletos de temas náuticos. Quando saiu da Marinha e se estabeleceu em Honolulu, deu início ao seu legado. Profundamente influenciado pela cultura oriental, Jerry compartilhava de suas técnicas e traçados, o que possibilitou de criar seu estilo próprio, irreverente, inovador, único. A primeira máquina elétrica de tatuagem chegou ao Brasil no Porto de Santos em 1959. Veio da Dinamarca e quem a trouxe foi Knud Harald Luck Jørgensen, que aqui ficou conhecido como Mr. Tattoo ou apenas Luck. Podemos dizer que ele foi o responsável pela popularização da tatuagem no Brasil, trazendo assim vários gêneros, estilos e, consequentemente, os tabus que envolvem a tatuagem. Já sabemos que foi na Marinha Americana que começou o movimento old school. Aqui no Brasil, não foi muito diferente. Os marinheiros foram os primeiros a adquirir a arte gravada na pele, cheios de influências de fora e do próprio Luck, que exibia a seguinte frase em seu estúdio: "It's not a sailor if he hasn't a tattoo." No Brasil, eu acho que a tatu chegou por navio, né, pelos marinheiros. Eu acho que naquela época eles ainda deviam fazer só o old, né? Não tinha outra coisa sem ser isso. Eu acho que foi assim. E aí depois com o tempo foi modernizando e criando vários estilos e seguindo as tendências de fora também.
Já nos dias de hoje, o old school se espalhou pelo Brasil inteiro, deixando de ser algo apenas de marinheiros, tornando-se a tatuagem para quem tem muita personalidade. E com o intuito de acompanharmos o estilo nos dias atuais e ver como o old school sobrevive na cidade de São Paulo, procuramos entender o que muitos consideram tabu, quais já foram quebrados e quais ainda precisam ser derrubados. Olha, eu acho que esse tabu da tatuagem hoje em dia diminuiu muito devido à divulgação na mídia, né? Então hoje em dia temos vários programas de TV que divulgam a tatuagem, o dia a dia de um estúdio de tatuagem, temos reality shows, N formas de divulgação da tatuagem que mostra que a tatuagem não é aquele bicho de 7 cabeças que os nossos avós, bisavós pensavam no passado, né? Porque antigamente a galera tinha aquela visão de quem tem tatuagem é criminoso, mulher é prostituta, e não tem nada a ver, né? Tatuagem não mostra o caráter de ninguém, pelo contrário. Eu acho que antigamente, tipo, quando eu comecei a me tatuar, eu entrava no metrô, as pessoas olhavam muito estranho, como se fosse um ET, assim, entrando. Hoje ainda rola muito isso, mas muito menos. Eu acho que com a mídia, como o tatu tem ficado muito na moda, as pessoas já aceitam bem melhor. Mas eu lembro, antes ia na praia, assim, as pessoas ficavam, tipo, que é isso? O preconceito e as dificuldades familiares, ainda constantes para muitos, podem ser um grande problema, mas a paixão pela tatuagem faz enfrentar toda a dificuldade que possa aparecer no caminho e continuar com as modificações corporais. Desde quando eu comecei a fazer tatuagem, sempre rolou. Minha mãe odeia tatuagem, então eu comecei por ela, lidando com ela. Então, se eu lidava com ela, eu lidava com todo mundo. Eles apoiaram bem. A minha mãe, tanto é que ela é crente, e ela me apoia bem. Ela já me ajudou a abrir meu estúdio, tanto é que já fechou já, né? Mas ela me apoia bem. Meu tio, minha avó, só isso. Identidade própria. Identidade própria, porque pra você se tatuar, tipo, muito assim, todos os braços, pernas, você tem que ter muito peito pra encarar. A tatuagem, ela pode ser várias coisas, né? Ela pode ser uma forma de você se rebelar, né? Muitos começam a se tatuar por rebeldia, tá? Seja por pressão da família, né? Quer mostrar de alguma forma que é diferente, acaba fazendo tatuagens. Outras pessoas simplesmente pelo amor à arte, porque realmente no começo olham outras pessoas tatuadas e falam, eu quero ser dessa forma. Eu, quando eu tinha 10, 11 anos, eu me recordo dessa data como se fosse hoje. Tava andando com a minha mãe no centro da cidade, vi um cara inteiro tatuado, braço, mão, pescoço, até o rosto tatuado. Falei, quando eu tiver grande eu vou ser assim. O old school, no entanto, é um estilo que carrega em si uma personalidade muito forte. Teve seu início precário, mas hoje é carregado de técnicas, precisão e história. A paixão do início da tatuagem modernizada. O que eu mais gosto de fazer é o tradicional, que é o old school. Porque quando eu comecei a tatuar, um amigo meu que fazia o tradicional, ele me explicou de um jeito bem simples, que é assim que eu tento explicar quando alguém me pergunta. Quando você vê tipo, coisas antigas, tipo um carro antigo, ele vai ser bonito pra sempre, ele vai ter todo aquele valor pra sempre, nunca vai mudar, vai ser sempre aquilo. E aí quando você pega uma coisa nova, daqui a um ano ela já não vai ser mais tão bonita quanto a antiga, assim. E a tatu é a mesma coisa, o clássico sempre vai ser clássico, nunca vai mudar e... Porque old school é muito técnico, é tipo uma equação. A tatuagem é uma equação. Se você tiver a fórmula certa, você resolve a equação, mas se não tiver, você boia. Por que o old school entre tantos estilos? Por que a escolha de deixar uma marca na pele? A reação da família e a sociedade? O que faz esse amor pela arte continuar sempre tão presente? Deixando de falar da superfície, vamos entrar na pele para entendermos essa paixão.
Ser um tatuador pode não ter sido um sonho de infância, mas as dificuldades encontradas na profissão e até mesmo o preconceito não conseguem apagar essa paixão após ela nascer. Eu sempre soube que eu ia trabalhar com algo direcionado à arte ou ao desenho, né? Mas na minha adolescência eu andava de skate, tinha uns amigos mais, a galera punk. Então eu sempre convivi com uma galera mais velha que eu, que já tinham tatuagens. Então quando eu vi a primeira tatuagem em um amigo meu sendo feita, foi ali que eu me apaixonei. Na verdade eu nem imaginava, assim, eu sabia que eu ia trabalhar com desenho, só não sabia no que, assim, porque eu sempre gostei muito desde criança. Um dia minha mãe chegou em casa, ela estava se tatuando com um amigo meu, e ela falou: Bru, ele vai começar a ensinar a tatuar, e você não quer fazer? Aí eu, nossa, lógico, tipo, fiquei uma feliz. Mas eu era, tipo, menor, eu ainda tava no colegial. E no começo foi muito difícil, assim, mas ela que chegou com essa ideia. Durante o aprendizado da profissão, foi impossível o estilo tradicional não aparecer. Mesmo sabendo que o old school tem pouca influência no Brasil, podemos dizer que o estilo é a maior influência para os tatuadores. Afinal, a base da tatuagem é encontrada nele. Mesmo com a oportunidade de seguir para outros caminhos, o old ainda foi o escolhido. Quando eu comecei a tatuar, eu procurei aprender um estilo por vez. Eu aprendi primeiro o estilo old school, depois o oriental tradicional, depois o neo tradicional, depois chicano, preto cinza e aí vai. O old school, ele é uma tatuagem que muito desvalorizada no Brasil, tá? Hoje em dia o old school, ele tá tendo uma procura maior por alguns ícones aí que estão na mídia, modelos, que fazem o old school, porque a tatuagem old school é uma tatuagem muito estilosa. Só que muitas pessoas se apegam ainda a tatuagens, acham que uma tatuagem mais detalhada, uma tatuagem mais cheia de coisa, é uma tatuagem de um profissional melhor. Mas não, um profissional, por exemplo, que faz um realismo, não faz um old school, entendeu? Porque cada técnica para cada estilo diferente pertence só àquele tatuador tem mais a mão para aquele estilo. Então as pessoas ainda, aqui no Brasil, ainda está bem devagar com o old school. Dentre tantos estilos, o old school talvez seja o menos popular no Brasil. Mas quem conhece, com certeza reserva um espacinho no seu corpo. Afinidade e admiração pela história da tatuagem é o principal motivo desse estilo ter sido escolhido, tanto para se marcar como para trabalhar. Eu acho que o old school não é tão requisitado porque a tatuagem, ela cresceu no Brasil mais com essa linha mais comercial, assim, mais popular. Coisa menor, acho que também por as pessoas terem talvez um pouco de medo também, por ser desconhecido. Old school. Old school e oriental tradicional, que tá ali juntos, são juntos, foram feitos juntos. E old school mesmo. Na verdade, quando eu conheci a tatuagem, eu comecei a conhecer com esse estilo de tatuagem, que foi que meu marido começou a fazer. Então eu comecei a pegar amor mesmo. Aí comecei a fazer só esse. Eu gosto mais de trabalhar com a tatuagem old school, mas eu não trabalho com ela extremamente tradicional, como era na época dos marinheiros, né, antigamente. Eu gosto também de usar algumas coisas mais modernas, né? Não chega a ser um new traditional, mas é um old school um pouco mais sofisticado, onde eu misturo algumas linhas finas, alguns degradês. Esse é o estilo que eu gosto mais. E também o old school preto, que é sem muita frescura, é um old school que fica com as linhas bem nítidas e a pintura mais sólida, e você bate o olho e já consegue enxergar o que é o desenho. A história do old é muito rica e importante. Um estilo que vem conquistando e influenciando gerações. Obrigada, Sailor Jerry, por ter deixado a sua marca no mundo.